Obra pronta. Olha, são os dias mais legais, mesmo eu amando ir pra obra. Construir, tem fundação, tem estrutura, tem montagem, eu sei, tudo tem a sua etapa e é gostoso, mas a obra pronta, gente, enche nosso coração de alegria. Enxergar o dono da obra usando ela, enche nosso coração de alegria. Então hoje a gente vai conhecer o sobrado em estrutura metálica no litoral. Oiê, bem-vindo a mais um vídeo da ArtSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em construções com estrutura metálica. Hoje vamos mostrar a obra do IPEC. IPEC é o Instituto de Pesquisa de Cananéia, uma cidadezinha no litoral de São Paulo. Na verdade, uma das primeiras cidades do Brasil. A gente ficou sabendo disso agora, que a gente veio com mais tempo, sem tanta preocupação, com a pandemia. O Instituto de Pesquisa de Cananéia, ou IPEC, coordena vários projetos de pesquisa e conservação de várias espécies da fauna e flora locais, entre elas o boto cinza. Tem muita história legal envolvendo o Instituto. Eu vou deixar na descrição o link para você ir lá no canal deles e conhecer um pouco mais do trabalho, tá? Nós aqui da ArtSteel nos sentimos muito honrados em poder participar, mesmo que apenas um pouquinho, desse projeto que trará com certeza muito benefício para toda a comunidade. Porque com um local mais preparado para realizar uma palestra e capacitações, por exemplo, nós acreditamos que a missão deles, que é espalhar o conhecimento sobre a preservação do meio ambiente, da fauna e da flora, se torna um pouco mais fácil. Toda essa obra foi construída, começo, meio e fim, durante uma pandemia. E esse foi um dos maiores desafios que a gente já teve construindo uma obra com estrutura metálica na ArtSteel. Essa obra começou final de 2020, então a estrutura metálica chegou aqui por volta de março de 2021. A gente já tem várias etapas dessa obra mostradas aqui no canal, você pode clicar no card e assistir. A gente já mostrou fundação, estrutura metálica, paredes, steel deck. Hoje a gente vai mostrar essa obra pronta. Essa obra é formada por 2 andares. Cada andar com aproximadamente 75 metros quadrados. No térreo, a gente tem um auditório para cerca de 40 pessoas e 3 banheiros. E aí a gente tem uma escada metálica que leva até o andar superior, onde a gente tem um espaço para um trabalho de escritório, digamos assim, mas é um espaço bem fluido, flexível, amplo e ficou muito iluminado, vocês vão gostar. Vou começar mostrando esse espaço aqui, que é o auditório, tá? Onde a gente tem os 40 lugares. Aqui tem vários detalhes que eu vou mostrar de pertinho, para vocês enxergarem. Mas basicamente eu vou mostrar como fica uma laje steel deck olhando de baixo, tá? Quando ela é só pintada, sem forro, enfim. Muita gente acha que fica poluído, que fica feio, que fica industrial. Eu achei que ficou lindo. Também vou mostrar para vocês o acabamento dessas paredes de steel framing com gesso acartonado, tá? Aqui nesse espaço. Enfim, vou mostrar por fora o acabamento em Smart Lap, que são aquelas réguas de madeira da LP Brasil. Vou mostrar para vocês o acabamento do piso em cimento queimado, que aqui recebeu um acabamento de cera, detalhes de esquadria e encaixes. E é isso. Espero que você goste. Essa é a iluminação desse auditório sem a gente acender nenhuma luminária. A gente tem lá aqui 2 janelas, tá? Pro dia que não tiver tão quente, a gente poder abrir. E aqui a gente enxerga a saída para um jardim de inverno, que está por baixo da escada que liga com o andar de cima. Eu vou acender primeiro as luzes para uma apresentação, que são as luzes amarelas, ó. Agora eu vou acender as luzes brancas, quando não for fazer a apresentação. Então, a impressão de que a gente tem um forro escuro, uma laje escura que possa escurecer o ambiente, não acontece, tá? O que essa laje steel deck pintada ela consegue fazer? Ela consegue camuflar
toda a estrutura das eletrocalhas que ficou aparente. Então a gente tem, ó, eletrocalha, e nessa eletrocalha a gente tem iluminação amarelinha, que a gente já mostrou acesa, a gente tem sistema de som, essa aqui é de iluminação amarelinha, tá vendo? Aqui do lado é iluminação branca. Elas estão caminhando juntas e a gente tem uma eletrocalha central, ó, que liga tudo isso, que faz o caminho de tudo isso. Nesse momento, aqui em cima, tem pelo menos 4 pessoas conversando. E o que me separa dessas pessoas é essa laje, ó. Agora tem uma pessoa descendo. Até agora a gente não via barulho nenhum, conversa nenhuma, porque a laje é muito boa, isolante. Agora eu tô caminhando só com a luz das janelas abertas. Mas mesmo com só as janelas abertas, aqui já fica um ambiente claro. Essas janelas são requisitos básicos exigidos pelo Código de Obras do município. É bem importante você saber sobre o Código de Obras do teu município, eu sempre falo isso. Vamos mostrar detalhes do tipo, ó, aqui atrás de mim eu tenho uma parede de steel framing só de fechamento. Vou chamar ela de drywall porque é uma parede interna, tá? Porque ela divide com o banheiro. Essa parede pro lado de dentro, ela só tem drywall, gesso acartonado. Pro lado de lá, pro outro lado dela, ela tem também painel USB GSRU, que é resistente à umidade, porque para lá tem um banheiro, mas não é um banheiro de banho. E ali vocês estão vendo, ó, aqui um pilar metálico aparente. Ó, vamos ver o acabamento. Deixa eu acender as luzes agora para vocês verem o acabamento do pilar metálico aparente. Vou acender tudo. Inclusive o pilar, nós temos um lá e temos um aqui, ó. Esse pilar, ele tem a seção I. Então a parede ficou menor que ele e entrou aqui dentro, ó. Estão vendo? A parede está lá dentro. Aqui bem dentrinho a gente nem consegue entrar com acabamento, mas a gente não consegue nem enxergar direito, tá vendo? Porque faz sombra. Ó, foi uma espessura suficiente para entrar o rodapé, que a princípio não teria, mas acabou tendo. Aqui a gente usou tinta branca à base d'água e aqui uma tinta à base de solvente, para ser mais fácil da gente limpar, porque é onde fica a altura, ó, do pé das pessoas. Aquele pilar também ficou à mostra, ó. E aqui, com uma distância bem maior, ó, tá vendo? Esta parede, ó o barulhinho dela. Pra ver minha mão batendo? Estão vendo que essa parede aqui tem um barulhinho, estão vendo que ela tem um barulhinho um pouco oco? Então, o gesso acartonado é ótimo para um bom som de auditório, porque ele é acusticamente melhor do que uma parede de alvenaria, por exemplo. Por isso que ele tem esse som mais oco. Vocês conseguem ver a diferença? Talvez vocês ouçam alguma conversa do pessoal que está aqui em cima. Tem 3 pessoas aqui em cima dessa laje steel deck, tá? Nosso pé direito aqui está girando em torno aí de uns 3,80 metros. É um bom pé direito, mas mesmo assim, alguma coisa da conversa deles, a gente tinha preocupação que passasse para o andar de baixo. Não passa, tá? Só muito longe, um ridinho muito longe, porque aqui também só tô eu, quietinha, não tem ninguém apresentando, as janelas estão abertas e tudo mais. Esse acabamento que vocês estão vendo nessa laje, nesse forro, nesse teto, ou como vocês queiram chamar, então vamos organizar as ideias, tá? Esse meu teto, esse meu pé direito, não tem forro, anotou aí? A laje tá à mostra. O que significa ter uma laje à mostra? Significa economia, porque eu não tive mais uma etapa na minha obra de fazer forro, de contratar mão de obra especializada nisso. Então, para cima das vigas metálicas, que aqui pro lado de dentro a gente pintou de pretas, para elas poderem se camuflar com essa laje steel deck. Então, para cima das vigas metálicas a gente instalou a laje steel deck. Tem um vídeo aqui mostrando essa laje steel deck e como que ela aconteceu. Pronto! Por baixo a gente pintou de preto e mais nada. No meio dessa laje steel deck a gente tem algumas instalações elétricas acontecendo, porque lá no andar de cima eu tenho tomadas no piso. Então algumas instalações entrando no piso, vocês provavelmente vão enxergar nos vídeos que a gente mostrar para vocês, mais pro final dessa laje steel deck, tá? Ela é uma laje sem acabamento. É isso que eu queria só que vocês entendessem. Muita gente tem dúvida como que fica o acabamento da laje steel deck. Então ela fica assim, camuflada, se assim você quiser. Nós poderíamos ter deixado ela no tom galvanizado que ela vem, que é um tom um pouco prateadinho, tá? Poderia deixar naquele tom, mas aí, se deixasse a laje, mais as eletrocalhas, mais alguma fiação ou outra que fica aparecendo, mais as luminárias, a gente achou que
pudesse ficar com esse forro muito poluído. E com isso, chamar a atenção do espectador que está aqui assistindo uma palestra para o forro que seria a peça. Dessa forma, a gente deixou tudo na mesma cor, tudo em preto, e a gente camuflou esse monte de coisa que está acontecendo. O único equipamento que a gente não teve preto é o projetor. Então ele acaba sendo um ponto de destaque nessa laje toda pintada de preto. Primeiro quero mostrar o capricho desses donos, porque ó, aqui a gente tem um container. Esse container já existia aqui, então foi feita uma pintura artística e com isso camuflar ele em meio à obra nova. Essa casa de madeira aqui também já existia e o sobrado tá lá atrás, ó. Toda essa cerquinha também, ó, combinandinho. Lá é a entrada, onde a gente tava. Aqui a gente tem a parte de baixo do jardim de inverno, a gente enxerga a escada, ó, nesse pé direito duplo, tá vendo? Envidraçado. Então lá dentro eles fizeram um jardinzinho de inverno. Aqui a gente tem um banheiro feminino, um banheiro para portadores de necessidades especiais e um banheiro masculino. Então aqui, ó, vou mostrar o que a gente tem de material. Esta parede aqui, essa aqui, estão vendo? Ela é uma parede com OSB dos dois lados, então ela é feita de steel framing, ela tem OSB dos dois lados e ela tem pro lado de cá e pro lado de lá gesso com resistência à umidade. E aí a gente instalou esse porcelanato aqui nas paredes para poder facilitar a limpeza e no chão um piso cerâmico. Uma bancada simples, tá? Então dá sim para instalar. A ideia de colocar o OSB aqui atrás é exatamente para a gente poder instalar coisas nessas paredes. Não só a bancada, como as divisórias também estão instaladas nessas paredes. Vamos pro banheiro de portadores, que é mais fácil vocês verem o acabamento, ó. Então a gente tem aqui até barras de apoio, todas elas bem firmes, instaladas na parede que tem OSB. Inicialmente, nesses banheiros aqui, era pra gente não ter forro, tá? Mas olhando depois, a gente não achou que ficou tão bonito e acabamos instalando um forro em gesso acartonado. Então, aqui atrás dessa parede, eu tenho o auditório com aquela laje em steel deck aparente, só pintada. Era a mesma ideia pra cá. Mas aqui a gente achou que não ficou tão legal assim. E aí, o cliente acabou optando por fazer um forro em gesso acartonado, que é simplíssimo de ser instalado, tá? Então, em todos os banheiros foi feito o forro. Esse banheiro aqui ficou com um forro um pouquinho mais baixo do que os outros, porque aqui embaixo, ele tá embaixo da escada, ó. Tá vendo que a escada entra ali na parede? Então a gente fez essa instalação com forro de gesso. Gastamos mais por ter o forro, mas a gente economizou aqui nas luminárias, que deu para fazer luminárias bem simplesinhas, embutidas. Aqui a gente vê, ó, um pilar metálico passando em frente à pia. Olha o capricho do moço da pedra, contornou o pilar metálico. Então aqui eu tenho uma viga passando no forro e aqui eu tenho a continuação, outro pilar metálico, né? Porque essa viga tem 3 apoios. Quando a gente analisou a planta dessa construção aqui, a gente tinha uma preocupação em vencer esse vão sem ter nenhum pilar no meio. Então lá embaixo a gente colocou pilares no meio. Não porque era uma regra, tá? Mas porque ficou mais econômico a gente colocar um pilar na parede que dividia os banheiros do auditório. Aqui a gente não tem nenhuma parede divisória, é tudo uma coisa só e o trabalho deles envolve muito isso, essa colaboração, essa participação de um no trabalho do outro. Então aqui a gente não queria pilares. Por isso que a gente venceu esse vão, vocês se lembram, com uma tesoura metálica, e nós tínhamos a preocupação nesse espaço aqui com temperatura, porque lá embaixo a gente tem toda a proteção desse andar, né, fazendo isolamento. Agora aqui pra cima de mim eu tenho o quê? Forro em gesso, uma lã de pet e uma telha metálica. Todas as minhas
fachadas pegam sol praticamente. Eu não tô com uma fachada cega para algum ponto cardeal. Eu não tô norte, sul. Eu tô de quina, sabe? O norte tá aqui de quininha comigo. Ou seja, todas as fachadas pegam um pouco de sol, mas eu tenho um ponto crítico nessa parede que vocês estão vendo lá atrás, porque ali é a fachada oeste. Eu mostro essa parede em vários vídeos aqui dessa obra e mostro que a gente tem dentro dela isolamento térmico. Então naquela parede lá a gente fez ela com isolamento térmico. Agora, essa parede aqui, a gente já não fez isolamento térmico, porque é uma parede que pega o sol mais ao sul, leste e sul. Então o sol da manhã, então é mais tranquila, não precisou a gente fazer esse tipo de isolamento. O pé direito aqui, ele ficou por volta de 2,60 m. E esse pé direito é totalmente eficiente para a gente poder se sentir em um ambiente amplo. De forma nenhuma ficou apertado, tá? Eu vou agora mostrar para vocês alguns detalhes que eu acho que quem pensa em construir com estrutura metálica e paredes de steel framing pode ter de dúvida, tá? Ó, essa janela é uma janela que a gente ia fazer ela em fita. Pera aí que eu tô abrindo. O que é janela em fita? Nós íamos fazer uma janela inteira. Mas, ó, daqui até o final dela, que é aqui, lá, ó, vou mostrar pra vocês, lá, o final dela. Daqui até o final dela a gente tem 6 metros. Nesses 6 metros de comprimento de janela, ela ficaria muito instável no meio pra gente abrir. Então a gente decidiu fazer essa estrutura aqui, que são perfis de steel frame. Então a gente fez um quadro de janela menor e com isso ela ficou mais firme pra gente abrir. É o modelo Maxiar. Com essa divisão do quadro da janela, a gente conseguiu deixar todas elas mais firmes do que se a gente não tivesse essa divisão. Fechar de novo, porque fechado acho que fica mais legal. Aqui, ó, tá vendo que aqui tem um volume no móvel? Nesse volume aqui, ó, nesse móvel, a gente tem um nicho. Eu mostrei isso na obra. Nesse nicho a gente tem descida de água da chuva e a gente tem também uma descida de água potável que abastece o bebedouro. Quando a gente olha para a obra, para casa quase pronta, dá a impressão que esse nicho ia interferir muito visualmente. Mas depois da obra pronta, não. Essa parede aqui da frente é a nossa parede crítica, porque ela pega o sol da tarde, ó. Se eu mostrar para vocês a sombra, vocês vão enxergar que o sol tá batendo de lá, porque tá vendo a sombra como tá em ângulo nessa janela? Então lá é a parede crítica que a gente fez revestimento. Então nessa parede aqui a gente teve que prever isolamento térmico, tá? E nela a gente tem um nicho, era o maior nicho da obra. Eu até mostrei pra vocês no vídeo, ó, é esse nicho aqui. Estão vendo? Aqui atrás é um nicho todo em drywall. Atrás desse nicho a gente tem as tubulações que descem lá de cima. E aqui, ó, a gente tem o alçapão. A gente tem um desse lado e um desse lado. Uma das maiores preocupações que vocês que assistem o nosso canal têm, e eu tinha em relação a essa obra, mas que eu vejo que vocês têm em relação à construção de vocês, é com temperatura e conforto térmico. Aqui é praia. Hoje tá cerca de 30 graus lá fora e aquela sensação de praia, sabe? De bastante calor. Então a gente tinha muito receio de termos paredes irradiadoras. Você já ouviu falar disso? O que é uma parede irradiadora? É uma parede que ela esquenta durante o dia, esquenta muito durante o dia, ao ponto de você pôr a mão pro lado de dentro dela e ela tá morna ou tá quente e você sente um bafinho saindo dela pra dentro do teu cômodo. E aí mesmo você prevendo, por exemplo, ar-condicionado nesse ambiente, esse ar-condicionado acaba gastando mais porque tá sempre esse calor sendo irradiado para dentro do teu cômodo. Nesses cômodos, se você tiver um desses, geralmente ele é face oeste, ou seja, ele pega o sol da tarde toda. E nesses cômodos, geralmente à noite, quando você desliga tudo, ou vai sair do cômodo, ou enfim, quando você entra nele, você põe a mão nessa parede e você sente que é 9 da noite, 10 da noite, ela tá quente ainda. Isso que a gente não queria aqui, entendeu? Porque aqui a gente tem a previsão de trabalhar em 15, 20 pessoas, contando as do computador aqui atrás e a das mesinhas, e mais a parede irradiando calor, então os ar-condicionados não iam dar conta se a gente fizesse isso. Por conta disso que a gente pensou em isolar tão bem essa parede e deu resultado, porque a gente encosta nela, ela não está quente, sabe? Nada. Como se o sol não estivesse batendo pro lado externo dela. Então, a parede de steel frame funciona assim como uma boa isolante térmica.
desde que ela seja feita do jeitinho certo, né? Como a gente já mostrou aqui. Aqui em cima a gente tem uma laje em steel deck que ela aparece em vários vídeos da obra e essa laje existiu pra gente poder apoiar os reservatórios elevados, ou seja, as caixas d'água. Essa laje a gente impermeabilizou, fez um ralo, um ladrão, para caso tenha vazamento nesse reservatório, a água e ser direcionada para um lugar correto e não ficar molhando tudo, né? Escorrer pelo forro nem nada. E a gente fez 2 alçapões para acessar essa laje, porque ela ficou bem estreitinha. De um lado eu acesso uma tubulação, do outro lado eu acesso outra tubulação. Então, se eu quiser acessar a minha caixa d'água nessa construção aqui, é colocando uma escadinha aqui e subindo pelo alçapão. Esse alçapão, só para vocês saberem, pode ser feito um recorte no forro de gesso e estruturado esse recorte, ou você pode comprar alçapões prontos para vender no mercado, alçapão próprio para você usar em forro de gesso acartonado. A gente identifica, eu sempre identifico nas obras com vocês quando eu tô fazendo live, nos projetos, quando a gente tem forro que não é laje, né? A gente identifica como? Através das luminárias que são embutidas. Ao invés de ser luminária de sobrepor, a gente tem luminárias embutidas, ó, que foi o que a gente usou aqui. Vai ter vídeo aqui detalhando o SmartLap, o piso em cimento queimado e algumas outras coisas mais. Na sequência, porque esse vídeo acabou ficando muito longo. Te vejo no próximo e até!